Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 29 de março e nós estamos aqui porque vai começar o Campeonato Brasileiro. De antemão, eu já te peço desculpas porque nós ficamos aí praticamente um mês e meio, praticamente, né? Eu ainda tenho que calcular direitinho esse espaço de tempo que nós ficamos sem fazer os nossos vídeos. E por que nós ficamos sem fazer os nossos vídeos? Porque nós observamos que esse período, primeiro, o Botafogo abdicou, né? O Botafogo abdicou da disputa do Campeonato Carioca, na minha opinião, muito corretamente. Lembrando também o seguinte: isso não exime a culpa da diretoria em demorar a contratar um treinador. Por exemplo, Renato Paiva, que foi contratado agora, ele poderia ter sido contratado no início do ano, correto? No início do ano, com uma determinação. Ô Renato, nós não ligamos para essas competições que estão aqui. Então você usa time reserva, você usa a base, você faz experiências, você não tem a obrigação de disputar título e nem tampouco de disputar a competição com o time principal. Você vai fazendo suas experiências e que o que importa para o clube, né, para as pretensões do clube, da SAF, do futebol do Botafogo, é que nós tenhamos os nossos jogadores bem treinados nesse período, como sendo uma grande pré-temporada. E aí você já teria o técnico. Mas também nós entendemos que o Botafogo, nesse início, foi pego de surpresa pela saída do Arthur Jorge. Então, logicamente, demoraria aí um período, né, para que esse treinador novo fosse encontrado, para que essas entrevistas tivessem sido feitas e para que ele fosse contratado. Que foi o caso do Renato Paiva. Ele poderia ter sido contratado lá pelo final do mês de janeiro, né, o início do mês de fevereiro, no decorrer da temporada do Campeonato Carioca. Mas estamos aí, o técnico foi contratado, começou já o trabalho dele. Uma coisa eu sempre falo, já falei isso no início da SAF, quando foi contratado o técnico Luiz Castro, me chamou muito a atenção a primeira entrevista do Luiz Castro como técnico do Botafogo. Lembrando que o Luiz Castro começou a temporada dele com uma derrota para o Corinthians no Newton Santos. Não sei se vocês se lembram, parece que foi 3-1 naquele jogo. Depois veio o Arthur Jorge. O Arthur Jorge também estreou com derrota lá contra a LDU, né, se não me engano, lá no Equador. Então, mas as primeiras entrevistas me levavam a crer que tudo ia dar certo. Então, a mesma coisa acontece agora com o Renato Paiva, né? O Renato Paiva, na sua primeira entrevista, me trouxe boa impressão. Observando também os nossos adversários, embora isso aí não me importe muito, mas observando os 20 competidores, eu não vejo nenhum time ali com grande vantagem sobre os outros. O que está em melhores condições é o Flamengo, mas o Flamengo também, ele não conseguiu ainda confrontar com os principais adversários. Vai começar agora, né? Hoje já enfrenta o Internacional. Então nós vamos ter aí um início de campeonato muito disputado, muito disputado. Ninguém leva vantagem sobre ninguém. Então isso aí me deixa com uma esperança muito grande. Eu confio, o Botafogo continua sendo um dos principais
pretendentes ao título, né? Um dos principais favoritos à disputa do título, à conquista do título. Por quê? Mantemos o nosso elenco em 90%. Perdemos Luiz Henrique, uma perda incomensurável, e também Thiago Almada. Porém, eu quero lembrar vocês que o Luiz Henrique e o Thiago Almada, eles foram efetivos no contexto geral, porém, na participação em gols, eles não foram tão efetivos assim, né? O Luiz Henrique fez até uma boa quantidade de gols, principalmente os gols importantes, e o Thiago Almada foi mais naquele controle de bola. É muito difícil um jogador como o Thiago Almada, um jogador que realmente controla o jogo. Vocês viram, inclusive, no jogo Brasil e Argentina. Cara, o cara controlou o jogo, quer seja pela ponta esquerda, quer seja como volante. Eu vi uma bola, é porque eu sou muito observador, eu vi uma jogada onde o Thiago Almada estava pelo lado direito e ele estava lá na linha de fundo da seleção argentina, no setor defensivo, na linha de fundo defensiva da Argentina, ajudando a Argentina a sair da pressão do Brasil. Cara, é um jogador extraordinário, preenche todos os espaços de campo. Então é muito difícil você encontrar um jogador daquele nível do Thiago Almada. Mas nós temos agora o Arthur, e aí eu te dou um exemplo, que isso aí eu já fazia essa comparação lá com o Júnior Santos em 2023. Eu falava, pô, o Júnior Santos é um jogador importante, porém pouco decisivo. Não faz muitas participações nos gols. Isso modificou muito em 2024. Tanto que ele começa a temporada já como artilheiro. Nós tivemos também a notícia até de que o Jefinho, né, os jogadores daquele grupo estavam treinando à parte finalizações para melhorar, inclusive o Júnior Santos. Então o Júnior Santos já em 2024 começou a participar muito mais do momento decisivo, da conclusão, da finalização, da participação em gols. Então, nós temos o Arthur. Vamos supor que o Arthur consiga não ser tão efetivo técnica, taticamente, como o Luiz Henrique, mas seja efetivo na produção de gols. Porque ele tem uma boa bola parada, é um bom batedor de falta, é um bom finalizador. Vamos supor que o Luiz Henrique fez aí 8, 9, 10 gols. Vamos supor que o Arthur chegue a fazer 12. Né? A mesma coisa o Santi Rodrigues, o Thiago Almada fez pouquíssimos gols. Vamos supor que o Santi Rodrigues consiga fazer aí 8 ou 9 gols, dar 5, 6 assistências, como ele fazia lá na MSL. Então nós vamos ter aí um time muito mais participativo na fase final, que é na produção de gols, e você sabe, gols é sinal de que você pode sair vitorioso do jogo, né? Ou na pior das hipóteses, não sair derrotado. Né? Na pior das hipóteses, não sair derrotado. Então o Botafogo tem um time muito equilibrado, manteve 90% do jogo, contratou alguns jogadores, embora com um nível um pouco menor para cada posição que perdeu, né? No caso Luiz Henrique, no caso Thiago Almada, mas nós temos aí o Arthur e o Santiago Rodrigues. Tem ainda outros jogadores, tem agora que chegou ontem, né, a notícia do Mastriani. Eu quero lembrar você que nossos vídeos são todos numerados, então é fácil você ir lá e vai procurando pelas datas. Você vai ver que quando o América Mineiro, em 2023, o América Mineiro foi rebaixado e o Mastriani se transferiu do América Mineiro para o Atlético Paranaense, eu já indicava o Mastriani para a contratação do Botafogo. Logicamente, isso aí não é que eu seja o descobridor do Mastriani. Não, nada disso. É que eu gosto desse jogador. Inclusive, eu fiz um vídeo
aonde eu comentava o seguinte, que o Mastriani, ele estreou no Atlético Paranaense, lá no Campeonato Paraense, marcando 5 gols, se não me engano. Você procura os vídeos que você vai ver. Ele fez 5 gols no primeiro jogo dele, que foi a estreia dele lá no Atlético Paranaense. Inclusive, o Atlético Paranaense também estreou o lateral direito, que era pretendido pelo Botafogo, né? Hoje eu acho que, se não me engano, ele está no Cruzeiro, ele está num time aí, eu esqueci agora o nome dele, era o lateral direito que o Botafogo estava pretendendo contratar. Então, o time do Botafogo é um time qualificado, né? Qualificado, já tem entrosamento. Agora o técnico está introduzindo a sua metodologia. E como eu falo, cara, o que importa é que o Botafogo seja um time bem treinado e que os jogadores sejam capazes de entender e de praticar a filosofia de jogo do treinador. Isso eu falo do Botafogo e em qualquer time. Quando os jogadores conseguem entender e praticar, colocar em prática essas ideias, o time tem grandes possibilidades de êxito. E o Botafogo, por ser o campeão da temporada passada, com certeza é um dos favoritos para o campeonato desse ano. Bom, amanhã nós vamos fazer o nosso vídeo pré-jogo. Eu vou dizer para você que provavelmente a gente faça agora menos vídeos, e por falta de condições, né, eu tenho dificuldade para acessar aí um bom aplicativo para eu poder fazer a edição dos vídeos, então eu não consigo botar muitos detalhes, coisa que eu gostaria de fazer. Mas, cara, a gente pede ajuda, não tem ajuda, né? A gente não tem condições financeiras para arcar com esses custos. Então, cara, a gente vai aí fazendo os vídeos esporadicamente, à medida de nossas possibilidades. Lembrando que eu não sou youtuber profissional, eu não tenho interesse nenhum em ter 10 mil, 20 mil seguidores, não tenho interesse nenhum disso. Lógico que se eu tiver, vai ser muito bom, mas não tenho esse interesse, não tenho essa pretensão. A minha ideia é que as minhas colocações, as minhas ideias, né, sejam registradas e estejam ali já disponível dentro de uma plataforma. Essa plataforma é o YouTube, que você pode acessar o canal Botafogo Sem Mimimi. Então, acessa lá, tem todos os vídeos. Nós já temos 400 e poucos vídeos, 460, 450, alguma coisa assim. Eu vou numerar esse vídeo ainda, eu vou lá, vou pesquisar e vou colocar disponível para vocês. Talvez não seja editado, como não foi editado também os vídeos passados, né? As plataformas que dão aquela possibilidade de você fazer um trabalho melhor. Para mim, eu não tenho essas condições, eu também gravo pelo celular, né? Eu tenho um laptop onde eu poderia gravar com uma câmera melhor, mas segundo o rapaz que estava me ajudando, né, nessa questão, o meu laptop ele não tem uma configuração de hardware, né, suficiente para suportar, né? Então a gente vai fazendo assim e a gente vai diminuir um pouco, mas dentro do possível nós vamos sempre fazer o nosso vídeo. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like é a linguagem do YouTube. Meu nome é Celcinho e o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Um grande abraço, saudações alvinegras.